Bom dia, oitavo ano, bom dia a todos. Vamos para mais uma aula de história. Galera, a nossa aula de hoje é muito interessante porque ela fala sobre o iluminismo. Quando a gente fala sobre iluminismo, a gente tem que lembrar o seguinte: iluminismo vem de iluminação. Professora, mas é uma iluminação assim, igual que a gente está vendo, assim, de lâmpadas? Não, iluminação de iluminar o pensamento, de colocar luz no pensamento. É como se as pessoas, antes do iluminismo, estivessem com o pensamento fechado, como se as pessoas não conseguissem pensar nesse momento, tá? E aí com o iluminismo, é um momento que as pessoas agora estão pensando mais com a razão e menos com a fé. Vocês lembram que a Igreja Católica, ela era tão poderosa quanto os reis? Lembra que eu falei isso para vocês em sala de aula? E aí, galera, é o seguinte, quando você tem o iluminismo, ele começa agora a criticar esse modelo de Estado, começa a criticar agora esse modelo absolutista, ou seja, de reis absolutistas. É um momento que as pessoas começam a querer ser livres. Elas acreditavam que quem vivia na Idade Média, no período de reis absolutistas, no período de feudalismo, no período de adorar somente a Deus, colocar Deus no centro como o teocentrismo, no período onde todas as atitudes e todos os pensamentos são tomados com base no rei e na igreja, eles acreditam que são pensamentos que é um momento obscuro, que é um momento sem iluminação. E agora, nesse momento do iluminismo, é um momento que as pessoas passam a pensar diferente. Elas começam a pensar agora mais com a razão, tá? Então, iluminismo vem de iluminação, de iluminar os pensamentos, de iluminar aquele momento histórico. Então, é um momento de muitas revoluções. É um momento que aquelas pessoas que não estavam gostando do sistema de governo, que não estavam gostando dos reis absolutistas, ou seja, os reis que têm todo o poder, aquelas pessoas que não estavam gostando da religião, elas se revoltam. Por quê? Porque elas tomam como base o iluminismo. Elas tomam como base que agora elas têm que pensar com a razão. Elas tomam como base que agora as injustiças não devem mais serem feitas, tá? E olha só o seguinte, o iluminismo, então, significa a iluminação dos pensamentos. Então, agora as pessoas começam a pensar mais com a razão e muito menos com a emoção. As pessoas agora não colocam mais a vontade divina e a vontade do rei como as primeiras vontades. Elas colocam agora a vontade delas próprias em primeiro lugar. Eu estou sendo respeitado? Eu estou sendo respeitado pelo meu trabalho, respeitado como pessoa? Se eu não estou sendo, eu vou fazer uma revolução. Então eles começam agora a querer cada vez menos esses reis absolutistas. Eles começam agora a querer ter independência desses reis. Porque eles acreditam que os reis não fazem nada para a população, que os reis não trabalham, que os reis gastam muito, que os reis cobram muitos impostos, que os reis pegam todas as riquezas para eles. E a população vai começar a ficar indignada com isso, por conta do movimento iluminista. A população pensa o seguinte: não, a gente merece mais que isso, a gente merece um governante que vai cuidar da nossa população de uma maneira igualitária e justa. Eles começam a pensar, começam a surgir revoluções, começam a surgir independências também, tá? Tudo isso graças ao iluminismo. E aí, galera, é o seguinte, é um movimento filosófico, ou seja, é um movimento de pensamento, é um movimento de pensar no que está acontecendo, é um movimento de criticar o atual momento. E qual que é o atual momento? O atual momento é dos governos absolutistas, dos reis absolutistas, dos reis que têm todo o poder. Lembram lá da nossa aula do Jairinho e do Carlinhos, que eles tinham todo o poder, que eles cobravam juros exorbitantes, que eles não pensavam na população e que a população matou esses reis, porque ela não gostava dessa forma de governo. E aí, quando ela mata esses reis, quem sucede? Os filhos. A população já estava cansada, pensando o seguinte: não, um rei sai de um tipo de pensamento e quando o filho dele sobe ao poder, o filho dele tem o mesmo posicionamento de governo, tá? Então a população começa a não querer mais ter esses reis. E aí, gente, é o seguinte, então começam a filosofar sobre aquele momento, a pensar sobre aquelas condições e pensar o seguinte:
não, a gente quer ter melhores condições de vida, tá? E olha só, esse movimento do iluminismo, assim como os movimentos dos reis absolutistas, ele ocorreu aqui, ó, na Europa. É importante que a gente saiba disso, tá? Continuando aqui, turminha, esse movimento do iluminismo, ele ocorreu no século XVIII, tá? Esse século XVIII, turminha, ele é conhecido como século das luzes. Por quê? É um século marcado pelo iluminismo. Iluminismo não vem de iluminação, por isso o nome do século ficou conhecido como século das luzes, beleza? E olha só, caminhando aqui, nós temos movimentos com revoluções das burguesias. Lembra que a burguesia, ela começa agora a ter uma notoriedade melhor por exemplo, na Inglaterra, com a monarquia parlamentar, onde o parlamento governa, o rei ele continua com seus benefícios, mas ele não manda. A burguesia começa a crescer e começa também a ganhar espaço. A burguesia agora, ela quer ainda mais espaço. A burguesia não quer nenhum tipo de rei nesse momento. Ela só quer a razão, só quer a iluminação. Então você começa a ter revoluções burguesas e também revoluções da própria população, querendo que aquele sistema acabasse, tá? E caminhando aqui, a gente vai para o movimento de independência das colônias. Gente, vocês sabem que o Brasil foi colônia de Portugal, não sabem? Que Portugal colonizou o Brasil. Todos os países da Europa colonizaram vários outros países, vários outros continentes. Então, por exemplo, Portugal, ele colonizou o Brasil, colonizou parte da África, colonizou parte da Ásia. Então, Portugal tinha muitas colônias. Nesse momento, o mundo inteiro está sofrendo questionamentos, o mundo inteiro está sofrendo também com esse iluminismo aqui, sofrendo de maneira positiva, tá? Por quê? Os grandes estudiosos do mundo inteiro vão estudar na França e na Europa. E quando eles estão na Europa, eles acabam pegando esse pensamento iluminista. Então, quando você tem esses estudiosos, por exemplo, aqui do Brasil, que vai estudar na Europa, ele começa a perceber que lá tem movimentos iluministas. E aí ele traz esse movimento iluminista aqui para o Brasil e começa a conversar com os brasileiros, falando assim, galera, vocês querem continuar sendo uma colônia de exploração? Vocês querem que todas as riquezas do nosso Brasil vão para Portugal? Vocês querem que todo o nosso ouro, os nossos recursos naturais, a nossa água, que ela vá direto para Portugal? Vocês querem que os brasileiros continuem sendo marginalizados? Vocês querem continuar sendo desrespeitados? Então eles começam a pensar nisso, e quando eles começam a pensar nisso, a população meio que vai se tocando, sabe? E meio que a população vai querendo ter uma independência. Somente, vou fazer só um parênteses com vocês, nós temos aqui o Tiradentes. Lembra do Tiradentes? Pois é, o Tiradentes, ele tem um grupo, né, com a Inconfidência Mineira, que é um grupo que queria que o Brasil fosse independente. Então, isso não aconteceu só no Brasil, isso aconteceu em diversas colônias pelo mundo. Então, as colônias, agora, nesse momento, com o movimento iluminista, justamente com as intenções do movimento feminino, do movimento iluminista, as populações, as colônias, elas começam a querer se tornar independentes das metrópoles, ou seja, independentes daqueles que colonizaram esses lugares. Então, por exemplo, o Brasil começa a querer ser independente de Portugal. E aí, gente, as colônias, elas vão tomando esses pensamentos iluministas como uma base, como um refúgio para pensarem, porque é um movimento filosófico, e se afastarem agora das metrópoles. Elas querem ser independentes. Então, nesse momento, esse movimento iluminista, nesse momento do iluminismo, do século XVIII, que é o século das luzes, acontecem muitas independências ao longo do mundo inteiro, tá? Gente, continuando aqui, o iluminismo, ele também prega a igualdade e a razão. Então, não vai ser mais aquilo de ser um rei que é designado por Deus, portanto, ele pode fazer tudo sem nenhuma razão e a gente só vai concordar. Então, é um movimento que ele tem igualdade e razão. Continuando aqui, nós também temos a Revolução Científica. Lembra que a gente estudou sobre isso? E na Revolução Científica, que são revoluções que vão acontecendo e são revoluções que vão contestando os reis absolutistas, que vão pensando assim, caramba, esse rei absolutista não faz nada, ele
ele não cuida da população, a gente tem que arrumar um meio de ir contra ele. Então nós temos também uma revolução científica, e essa revolução científica foi quem influenciou o início do iluminismo. Então, se eu perguntar para vocês na prova, anotem isso, que é importante. Qual movimento influenciou o início do iluminismo? Vocês vão responder para mim, revolução científica, tá? Continuando aqui, gente, a ciência agora ela passa a ser separada da religião, porque até então a religião ela estava em tudo, na política, na sociedade, na economia e na ciência. Então agora a ciência fala o seguinte, não. A ciência é a ciência, a religião é a religião. Por quê? A religião queria explicar tudo por meio das ideias cristãs, né? E como é o momento do iluminismo de razão, de racionamento, de filosofia e de criticidade, é um movimento que vai pensar somente na razão, vai pensar no homem, é um movimento que não é mais um movimento teocêntrico, é um movimento antropocêntrico, é um movimento que vai pensar no homem, tá? E aí, então, eles pensam o seguinte, não, a gente agora vai começar a explicar as coisas da humanidade a partir da ciência e não mais a partir da religião. Então, as pessoas não começam mais agora a acreditar que os primeiros seres humanos foram Adão e Eva. Eles começam a acreditar que os primeiros seres humanos foram os Homo sapiens sapiens, tá? Então, agora você começa a ter teorias científicas a respeito de tudo. Beleza, turma? Outra coisa aqui, eles acreditavam que caso uma nação tivesse razão e a população pensasse com razão, essa razão levaria ao progresso. Eles acreditavam o seguinte, sem razão não há progresso. Beleza? Continuando aqui, eles criticam o antigo regime. Se eu colocar na prova de vocês o que é antigo regime, vocês têm que saber que antigo regime é justamente os sistemas dos reis absolutistas, tá? O que são reis absolutistas mesmo? São reis que têm todo o poder na sua mão. Eles são reis absolutos. E esse sistema vai justamente criticar, o iluminismo justamente critica os ideais das monarquias absolutistas, tá? Então, olha só, ele critica o antigo regime. O antigo regime é justamente o regime da monarquia absolutista. Beleza, turminha? E aí, continuando aqui, nós temos filósofos que questionam o antigo regime, que questionam o movimento das monarquias absolutistas. Turma, a nossa aula de hoje é essa. Espero que vocês tenham gostado. Assim que vocês terminarem de assistir essa aula, eu vou postar junto com o vídeo a foto aqui do quadro e vocês vão copiar o que está aqui no quadro do caderno, tirar uma foto e me mandar para eu poder dar o visto, tá? E aí, turminha, além de vocês copiarem o que está aqui no quadro, vocês também vão fazer a atividade da página 17 do livro didático, tá? Então, vocês vão assistir a minha aula, copiar o que está aqui no quadro e fazer a atividade 17 da atividade da página 17, tá? Vocês vão entregar tudo isso hoje, beleza, turma? Então, só recapitulando, vocês vão assistir a minha aula, copiar o que está aqui no quadro e fazer a atividade da página 17 do livro didático, tá? Turminha, a nossa aula foi essa, espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida vocês podem me chamar, tá? Até mais, tchau!